Ascensão através de habilidades. Episódio 68. 11º nível, jogo de pênaltis, 2. O anão, ao ver o fantasma, fez uma careta por um momento. Esse sujeito cansativo seguiu você até aqui. Ele não ficou surpreso com o fato do fantasma ter chegado. Em vez disso, ele parecia esperar um pouco por isso e, com uma atitude indiferente, o fantasma falou. Você sabia, não é? Eu sabia. E daí? Suas palavras indiferentes ecoaram pela loja. Em vez de expressar raiva ou aborrecimento, o fantasma estalou a língua e recuou como sempre. O anão também não reagiu muito e voltou seu olhar para Taezan. Finalmente você entrou em um verdadeiro labirinto. Não é que tudo até agora fosse falso. Mas dizem que quem passa pelo 10º andar é uma raridade mesmo entre 100 desafiantes. Nos olhos do anão, olhando para Taezan, havia um brilho orgulhoso. Então, de agora em diante, posso mostrar itens que são dignos desse nível. Confira. O anão abriu seu espaço e tirou equipamentos. A forma, a cor e a aura do equipamento estavam em um nível diferente do que ele tinha visto até agora. Taezan assobiou enquanto verificava cada um. Ele pegou uma armadura de cota de malha escura. Armadura de cota de malha negra não utilizada. Defesa mais 33. Dano de armas inimigas 5. Armadura que nunca foi mostrada ao mundo no armazém do artesão. A razão para isso só é conhecida pelo artesão. Taezan não pôde deixar de rir. Que nível de desempenho louco. Sua armadura atual fornecia apenas defesa de 10 e agilidade de 2. Não era um equipamento de baixo nível. No modo fácil, ele usaria sua armadura de couro atual até limpá-la. Mas uma armadura incomparável apareceu na loja. Além disso, reduziu o dano das armas em 5. Considerando que não estava condicionado a uma situação, foi um efeito muito melhor do que mais 5 de defesa. Equipamento que só poderia ser obtido nos níveis mais profundos, mesmo no modo normal. Essas coisas estavam aparecendo no 10º andar aqui. Como esperado, o preço não era barato. 30.000 G. Não era apenas, não barato. Taezan perdeu as palavras depois de verificar o preço. O anão riu. Não é bom, isso é mais barato. Vou dar uma olhada mais em volta. Ele também verificou outros equipamentos, mas todos tiveram excelente desempenho. Manopla do orador. Ataque mais 34. Dano adicional mais 5. Uma manopla usada por um gladiador humilde. Um mago, que era seu fã, abençoou. 50.000 G. Sapatos que chamam estrelas. Defesa mais 2. Velocidade de movimento mais 15%. Sapatos impregnados do sopro da natureza. A energia de uma floresta inteira está contida aqui. 40.000 G. Peça de armadura. Capacete. Defesa mais 30. Um capacete do conjunto feito pelo rei anão em brincadeira. Recursos ocultos são revelados quando o conjunto é concluído. 70.000 G. Livro da morte. Magia mais 20. Um livro contendo morte. 66.000 G. O que é isso? Por mais que olhasse em volta, só havia equipamentos com desempenho absurdo e seus preços eram igualmente absurdos. Há até um item definido. As peças do conjunto de armadura. Mesmo uma peça sozinha teve um desempenho decente e havia uma característica oculta além disso. Valeria a pena colecionar, se não fosse pelo fato de o preço ser escandalosamente alto. Esse era exatamente o problema. Os preços eram muito altos. No momento, Taezan possuía apenas 15.000 moedas de ouro. Mesmo que gastasse tudo, não conseguiria comprar o item mais barato. Enquanto continuava a olhar em volta, Taezan riu de um anel. O que é isso? Anel roxo, Ong-Eong. Força mais 3%. Inteligência mais 3%. Agilidade mais 3%. Um anel que foi banhado pela luz solar durante o tempo que leva para uma gota cair fazer um buraco em uma rocha. 100.000 G. Um aumento em todas as estatísticas em 3%. Era um item com um aumento percentual aplicado, e não era nem uma armadura ou arma, mas um anel. Pode-se usar 10 anéis, cada um com um buff de 3% anexado. O preço foi significativamente superior ao dos demais equipamentos, mas valeu a pena o custo. Ele queria comprá-lo. Mas ele não tinha dinheiro. Como se adivinhasse os sentimentos de Taezan, o anão deu uma gargalhada. Você quer comprar? Eu quero comprar, sim. Acontece que ele não tinha dinheiro. Foi um sonho impossível. Existe uma maneira de comprá-lo. O que? Taezan pareceu surpreso com o anão. O anão sorriu maliciosamente e começou a falar. Claro, você não pode simplesmente comprá-lo. Não estou mostrando isso de graça no 10º andar. Há uma maneira. De que maneira? Isso era algo que ele não tinha ouvido falar de Li Taeyeon. O anão riu muito e continuou falando. Você pode pensar nisso como uma espécie de desafio. Sempre que você realizar algo, reduzirei o preço de acordo. Que tipo de desafio? Simples. O anão levantou um dedo e apontou para a entrada. É uma espécie de jogo de pênalti. O anão começou a explicar e Taezan ouviu com uma cara séria. Um momento depois, após o término da explicação, Taezan coçou seu queixo. Então eu tenho que sacrificar minhas estatísticas. Gosto quando vocês, aventureiros, enfrentam desafios. Quanto mais difícil o desafio, melhor.
Você pode arriscar sua vida, mas ao fazer isso, você se tornará mais forte. Ele não estava errado. No final das batalhas que arriscaram a vida, eles se tornaram mais fortes. O problema foi perder a vida nesses desafios. Considerando quem você não precisa se preocupar com isso, não é? O anão disse com uma risada. Taizan encolheu os ombros em resposta às palavras cheias de confiança. Isso pode ser verdade. Então, não julguei mal a pessoa. O anão riu. Ele estava sorrindo mais do que o normal. Jogo de pênalti. As palavras do anão eram simples quando resumidas. Ao abrir a janela de estatísticas, você poderá ver vários números. Para simplificar, os números que afetam diretamente o combate são saúde, mana, força, inteligência, agilidade, poder de ataque e poder de defesa. 7 estatísticas no total. O anão disse para escolher entre os números que poderiam ser transformados em estatísticas básicas e prometeu diminuir o preço de cada número. Quanto custa um? 10%. 10%. Não foi uma porcentagem pequena, mas considerando o custo, também não poderia ser considerado grande. Se a saúde fosse reduzida para a estatística base, você morreria após apenas alguns golpes. Se mana fosse o atributo base, você só poderia usar habilidades 2 ou 3 vezes. Se a força mudasse, você não conseguiria nem empunhar uma espada, e se a agilidade mudasse, você não conseguiria evitar os ataques do seu oponente. Sem mencionar nada sobre poder de ataque e poder de defesa. Posso ver porque ele não mencionou isso para Li Taeyeon. Ele tinha certeza de que ela não aceitaria sua proposta. Mesmo que não fosse ela, quase ninguém aceitaria. Este lugar era o modo solo. Todos arriscaram suas vidas para conseguir passar apenas um andar. Ninguém era louco o suficiente para sacrificar suas estatísticas em tal situação. O que? Mas Taizan olhou para o anão com uma cara perplexa. O anão ainda sorria amplamente. Taizan percebeu que o anão havia entendido algo errado. Eu vou sacrificá-lo. A risada do anão se aprofundou ainda mais. O que você vai sacrificar? Posso também sacrificar o escudo protetor? Isso, já que isso também é uma estatística, claro. Vou sacrificar o escudo protetor, saúde, mana, inteligência e poder de defesa. O anão, que estava rindo, parou por um momento. 5 estatísticas? Sim. Bem, estou bem com isso. Sério? Sim, por favor, faça isso. Quando Taizan o incentivou a fazer isso, o anão estendeu a mão trêmula. Algo com tremendo poder tomou o seu lugar. A transação foi concluída. Seu escudo protetor, saúde, mana, inteligência e poder de defesa caíram para suas estatísticas básicas. Um momento de exaustão tomou conta de Taizan. Quando ele verificou suas estatísticas, elas mostraram números realmente desanimadores. Poder de ataque mais 45. Poder de defesa mais 0. O alvo está nas melhores condições. Quando você limpa um andar, suas estatísticas voltam ao normal. As estatísticas que aumentam nesse meio tempo normalmente aumentarão quando você limpar, então não se preocupe. Entendido. Eram estatísticas muito ruins. Ele estaria em perigo logo após levar 2 golpes. Mas Taizan dirigiu-se para o labirinto com uma cara feliz. Eu irei agora. Espere. Falando nisso, as estatísticas daquele cara. O anão murmurou algo depois de perceber tarde, mas Taizan já havia passado pela porta. Que jackpot. Ele passou pela sala com uma cara alegre. Em pouco tempo, ele conseguiu enfrentar o inimigo do 11º andar. Um guerreiro esqueleto apareceu. Um monstro sem carne apareceu com um som estridente. Do 11º ao 20º andar, os mortos apareceram. Foi um monstro adequado para esse tema. Clink. O esqueleto balançou sua espada enferrujada para Taizan. Foi um golpe de espada razoavelmente decente. Eles são definitivamente fortes. Assim que você entrou no 11º andar, os inimigos se tornaram muito mais fortes do que a taxa anterior de crescimento inimigo. Era engraçado que um monstro com apenas ossos fosse mais forte e mais rápido que um ogro, mas como era esse o caso, era difícil dizer qualquer coisa. Mas foi só isso. Acabara de ficar mais forte. Taizan colocou força em sua espada. A espada do esqueleto quebrou e suas juntas quebraram. O ataque incluiu um acerto crítico. Foi mais fácil porque foi um golpe crítico, pois as juntas quebraram instantaneamente. Com outro golpe, ele derrubou. Isso foi fácil. Mudar a saúde e a defesa para valores básicos não significou nada. Ele não seria atingido em primeiro lugar. Retornar mana ao valor básico também não tinha sentido. Não houve problema, mesmo que ele não usasse suas habilidades. Como suas estatísticas eram esmagadoras no geral, não houve problema com a penalidade. Ao limpar o labirinto, Taizan derrotou esqueletos. Durante esse tempo, seu sexto sentido foi ativado e ele rapidamente encontrou a sala secreta e recebeu a recompensa. Pulseira da retribuição. 1% de chance de retaliar contra o ataque de um inimigo. Para uma pulseira, tinha um poder de defesa de 5 e um efeito especial anexado. Não era um equipamento ruim. Ele poderia usar 2 pulseiras, então não havia itens que precisasse remover. Depois disso, ele procurou por várias coisas, mas o 11º andar, como um novo tema, não tinha nada de especial. Fosse uma consideração de adaptação lenta ou apenas uma coincidência.
Então ele entrou prontamente na sala do chefe. Um cavaleiro esqueleto apareceu. Era um cavaleiro, não um guerreiro. Foi muito mais rápido e mais forte em comparação. Mas estava apenas no nível de um chefe no 11º andar. Ele lidou com isso sem nenhum problema e recebeu a recompensa. Dano mais 3 para mortos-vivos. Um anel que uma vez conduziu os mortos. Dano aumentado em 3. Não foi ruim. Com este anel, ele equipou anéis em todos os 10 dedos. E uma recompensa secreta. Você obteve guardas de tornozeleira feitos de folhas de esqueleto e preenchidos com uma poção mágica. Guardas de tornozeleiras feitos de folhas de esqueleto e preenchidos com uma poção mágica. Poder de defesa mais 12. Guarda tornozeleiras que o mercador mágico estava tentando vender, mas não conseguiu devido ao alto preço. Foi um bom item. Eram guardas de tornozeleira com alto poder de defesa e uma estatística de alta agilidade associada. A recompensa secreta valeu a pena. Com a chegada do 11º andar, as recompensas gerais também foram reforçadas. Embora os itens descartados dos monstros não fossem significativos o suficiente para serem usados, eles eram visivelmente melhores que os itens adquiridos. Foi uma conquista satisfatória. Ele também ganhou 2 níveis e, graças às suas diversas habilidades, suas estatísticas também aumentaram significativamente. Taizan desceu ao 11º andar. Recompensa. Cajado do Necromante. Não demorou nem uma hora para limpar um andar. Ele chegou ao 12º andar e encontrou o anão. O rosto do anão imediatamente ficou amargo. 5 deles? Então são 50%, certo? Sim, isso mesmo, droga. O anão olhou para Taizan com uma expressão semelhante a quando percebeu que Taizan tinha um escudo protetor. Depois de um momento, ele caiu na gargalhada. Por que você é tão presunçoso? Eu sabia que você era forte. Mas nunca imaginei que seria tão poderoso. Sim, seu maldito cara, você conseguiu isso por quase nada? Ele reclamava incessantemente, mas Taizan estava satisfeito. Ele obteve a chance de obter um desconto de 50% quase sem nenhum custo. Ele é incrível. Enquanto Taizan se divertia, o anão não pôde deixar de admirá-lo. Embora ele agisse com calma na superfície, ele estava em um estado bastante miserável. Pela sua experiência, as estatísticas de Taizan eram algo inimaginável no momento. Isso é mesmo possível? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.